Eu quero analisar com vocês um vídeo que vocês me pediram muito, na verdade, tanto ontem quanto hoje, muita gente veio nos comentários aqui pedir, nas redes sociais, que é o vídeo de uma professora que está no chiqueirinho do palácio pedindo para o Bolsonaro para que ele ponha o exército na rua para que abra o comércio. Só que antes de analisarmos esse vídeo, eu vou fazer uma coisa diferente hoje, que geralmente eu não faço, né? Geralmente eu ponho um vídeo para vocês aqui e depois a gente analisa. Dessa vez eu quero fazer uma introdução aqui para vocês entenderem o contexto disso, porque é importante para a gente entender exatamente o que aconteceu ali. Essa professora no chiqueirinho, o nome dela é Fátima Montenegro Aires. Ela é professora de caligrafia em um curso online, é empresária e aposentada. Mora num bairro de classe média alta em Brasília, é bolsonarista, apoiadora fervorosa do Bolsonaro, tanto no Facebook, que ela fechou agora a conta dela depois que veio a público isso, quanto no Twitter. Então é alguém que é apoiadora de fato, foi no dia 15 de março para as manifestações pró-Bolsonaro, ou seja, não é exatamente uma cidadã comum indignada que foi no chiqueirinho suplicar apoio ao Bolsonaro. É uma apoiadora do Bolsonaro. Então vamos ver o que ela falou ali e depois a gente analisa exatamente o que saiu da boca dessa mulher. Porque a imprensa não ajuda a gente. A imprensa faz acabar com a nossa vida. Eles não sabem, porque eles não passam necessidade. Eles estão aí só para falar mentira, para acabar com a vida do povo e não sabe a necessidade de cada um. E eu estou aqui pedindo para o senhor, com todo o meu coração, presidente, não é por mim. Porque eu fiz um grupo pequeno para ir às ruas pedindo, as pessoas não vão, as pessoas reclamam, ficam postando, posta um, posta outro, mas ninguém tem coragem de ir às ruas mesmo, de verdade falar, eu quero isso, pelo meu país, pela minha vida, ninguém faz isso, você entendeu? Então assim, é difícil para o senhor porque só tem gente para derrubar, mas o senhor tem um povo. E eu faço parte dele. Estamos com o senhor. Põe esse exército na rua, presidente. Abre esse comércio. Eu sou professora, eu não estou podendo dar aula. E eu sou professora particular, eu não posso dar aula. E aí vai faltar tudo na minha vida. Como é que eu vou fazer? Eu vou depender de R$600 do governo. Eu não quero dinheiro do governo. Muito bom. Eu quero voltar minha vida. Eu quero voltar minha vida normal. Eu quero trabalhar, presidente. Eu quero trabalhar. Eu quero minha vida normal. Quero liberdade. O povo quer liberdade. E esses governadores, eles querem o quê? Todo mundo tem a casa deles, tem o dinheiro deles. E eu não tenho nada. A gente tem o senhor. É isso que a gente tem. O senhor. O que está acontecendo com a gente? Por que querem derrubar o senhor? Porque sabe que o senhor quer o bem da gente. É verdade. É isso, presidente. A gente está junto. Presidente, faz uma oração. Estamos com o senhor. Eu peço para o senhor, pelos meus filhos, por toda a nação, por esses que não podem estar aqui nesse momento. Eu peço por todos. Não fala nada para essa imprensa, presidente. Age pela gente. Isso aí. Age pela gente, que a gente está com o senhor. Não é ideologia. Só pode ter certeza que o senhor fala por milhões de pessoas. Graças a Deus. Então, como eu disse na introdução, é importante saber quem que é essa pessoa, porque ela dá a entender ali na fala dela que de um dia para o outro a renda dela desapareceu. Ela é aposentada, como eu disse, então pelo menos isso ela está recebendo. E ela é professora de caligrafia na internet, ela tem um curso de caligrafia, então em tese pode ser que ela tenha perdido muitos alunos por causa desse momento agora, mas certamente o fato de estar online, estar na internet, não evite que ela dê aula. Ela não precisa sair de casa para dar aula, ela dá aula na internet. Então se impacta na vida dela, tem a ver justamente porque milhões de brasileiros estão em casa agora sem trabalhar. Então tem alguns pontos para analisar aqui na fala da Fátima Montenegro, que são pontos que circulam via de regra nas falas do Bolsonaro e também nesses grupos bolsonaristas do WhatsApp. Então você tem um ataque à imprensa, que é a tática habitual do Bolsonaro de desacreditar a imprensa para que você não ouça jornalistas, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, a TV Globo, você não ouça outros jornalistas conceituados, mas que você ouça apenas a bolha bolsonarista. Então é um ataque para romper esse elo entre a comunicação tradicional e mandar você para Alan dos Santos, Terça Livre, Jornal do Olavo de Carvalho, essas porcarias. O segundo aspecto é um ataque às instituições, que inclui também o próprio ministério do Bolsonaro. Tem havido uma tensão ali entre Bolsonaro, o presidente, e o Mandetta, o ministro da Saúde, porque eles estão em sintonias diferentes. O Bolsonaro quer
que tudo volte ao normal, porque vai morrer pessoas mesmo, que morram, e a gente toca a coisa adiante, porque a economia não pode parar. Enquanto o Mandetta acha que é necessário medidas de contenção, de isolamento, para evitar o pior dos cenários, que é o que todos temos medo. Não adianta nada você voltar para trabalhar e depois morrer no dia seguinte porque pegou uma doença grave, contagiosa, que vai te levar para o hospital. Você não vai conseguir ser atendido lá e morrer. Então, são medidas agora para poupar vidas, para evitar que pessoas morram durante a pandemia. A terceira coisa que ela faz ali tem a ver com essa mensagem de que o Bolsonaro é o salvador da pátria, está pelo povo. As outras instituições, os governadores, que é outro ataque também sistemático do Bolsonaro contra governadores agora, todo o establishment, todo mundo está contra o Bolsonaro e ele é o único certo, é a única pessoa honesta, decente, trabalhadora, patriota que está defendendo os interesses do povo brasileiro. Então, é uma narrativa, primeiro, demagógica, na verdade, né? E populista também, dessa noção de nós contra eles. Bolsonaro contra o resto do mundo. Bolsonaro contra os globalistas. Bolsonaro contra a esquerda. Bolsonaro contra os comunistas. Bolsonaro contra a podridão do sistema. Sendo que a gente sabe disso, o Bolsonaro sempre fez parte desse sistema. O Bolsonaro é uma cria desse sistema que ele critica e diz enfrentar, coisa que ele não faz. E por fim, o elemento que é o principal nesse vídeo, que comoveu muitos bolsonaristas, na verdade, e soa vazio para quem entende a história da Fátima Montenegro e também o cenário mais amplo, é essa noção de que ela quer voltar para trabalhar, que ela não quer ajuda do governo, que ela não quer receber R$600 do governo, que ela quer trabalhar, que na verdade ela quer voltar à vida normal dela. E esse é o ponto central disso, e é importante ressaltar isso, que a vida normal não existe mais. A vida normal nesse momento é isso, é o isolamento, é esperar passar o pior, é esperar passar essas semanas ou meses de isolamento para a gente ver se a gente consegue gradualmente retornar a algum tipo de mundo novo. A normalidade acabou. Isso aqui é o que a gente tem que encarar agora. Não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para evitar não ver o mundo real. Essa é a realidade agora. É claro que todos nós, eu, você aí, bolsonaristas, comunistas, quem quer que seja, gostaria de voltar ao mundo normal, gostaria de voltar para o seu trabalho, gostaria de voltar para as ruas, encontrar seus amigos, sua família, seus pais, seus avós que estão em isolamento agora. Todos nós adoraríamos voltar à normalidade. Só que ela não existe mais. A normalidade agora, gente, é um vírus que está se disseminando, que está contaminando milhares e milhões de pessoas pelo planeta, são mais de 1 milhão de pessoas no planeta agora, e que está matando pessoas. Essa é a normalidade agora. Não adianta você querer voltar para o mundo normal, que não existe mais. Para você ter uma noção da dimensão disso, para você entender como funciona isso, esse mundo agora nosso, tem um documentário na Netflix, eu não me lembro o título exatamente, se eu encontrar aqui eu vou botar aqui o nome do documentário, que é sobre as mulheres na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, o papel das mulheres nas duas guerras. Porque para a gente pensar em alguma analogia, o mais próximo que a gente pode chegar dessa ruptura com a normalidade são esses períodos, as duas guerras mundiais. O que aconteceu nesse período? Primeira Guerra e Segunda Guerra. Os homens foram lutar, foram para o campo de batalha, e as mulheres ficaram nas cidades, ficaram nos países. E elas tiveram que entrar no mercado de trabalho. Muitas mulheres foram para a fábrica trabalhar, fabricando bomba, fabricando míssil, fabricando projéteis para mandar para o campo de batalha, fabricando alimentos. Então você teve uma ruptura total na estrutura social tradicional. Os homens morrendo aos milhares, aos milhões no campo de batalha, e as mulheres nas cidades, ocupando os espaços que eram dos homens antes, conduzindo bonde nas fábricas, na indústria, nos trabalhos nas ruas. Ou seja, houve uma ruptura total. E é claro que todo mundo naquela época, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra, queriam voltar ao normal. Os homens queriam voltar para suas casas, para suas famílias, para sua vida normal. E as mulheres queriam que seus maridos voltassem também, seus filhos voltassem, seus irmãos voltassem, que a vida voltasse ao normal. E ela não voltou ao normal. Depois da guerra, quando as guerras terminam, essas pessoas retornam para outros mundos. É outra realidade, é outra sociedade. As coisas mudam completamente depois disso. Para o bem e para o mal. Então não é possível, quando você tem uma ruptura social como esta agora, voltar para o mundo normal depois. A gente vai voltar para um novo mundo, um mundo diferente. Todos nós queríamos voltar para os nossos trabalhos. Quem trabalha na rua, quem trabalha em loja, quem trabalha em fábrica, quem trabalha onde quer que seja. Todos nós adoraríamos estar agora vivendo uma vida normal, não trancado em casa, esperando para saber o que vai acontecer. Só que esse é o grande problema. O mundo normal que a gente conhecia não existe mais. Essa professora aí, essa empresária aposentada, a Fátima Montenegro, não vai voltar para o mundo normal depois. Nem eu, nem você, nem ninguém. Isso que está acontecendo agora
é algo completamente inédito para nós. É uma redefinição de metas, é uma redefinição de objetivos, é uma redefinição de compreensão de sociedade, de convívio social, de relação trabalhista. O mundo não será o mesmo. É claro que eu entendo quem quer voltar para o trabalho, pelas mais diversas razões possíveis, tanto porque está passando fome agora, e nesse momento, como a gente já disse várias vezes aqui, é crucial o papel do Estado para proteger essas pessoas fragilizadas, para que o Estado envie suporte para essas pessoas, para elas poderem resistir esse período. Seja porque você não quer ficar em casa o dia inteiro trancado com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com sua avó, com quem quer que seja, que você quer respirar um pouco de ar puro, que você quer ir para uma praça, que você quer, sei lá, ir para a praia. É totalmente compreensível. Só que nesse momento a gente não pode fazer isso. Nesse momento em particular, de ruptura social, de um novo mundo, a gente precisa exercer o papel, o dever, na verdade, de cidadão para proteger os outros. A gente está em casa aqui para proteger as outras pessoas. Pessoas que fazem parte do grupo de risco. Funcionários de saúde, profissionais de saúde que estão agora na linha de frente recebendo milhares e milhares de casos de pessoas doentes. Então o nosso dever hoje é esse. E aqui tem uma grande diferença entre aquilo que a gente quer, que é voltar à vida normal, e aquilo que a gente deve fazer, que é ficar em casa protegendo a nós mesmos e aos demais. E é nesse momento que a gente compreende o pequeno papel que a gente desempenha na coletividade. Como nós não somos sozinhos, como nós não somos isolados, como nós não somos um indivíduo apenas, mas nós somos um indivíduo em meio a milhões de outros indivíduos. Que nossa atuação agora, por mais insignificante que pareça ser, contribui sim para evitar um cenário pior, catastrófico, de milhões de mortos. Aqui a gente tem a tensão entre o desejo de voltar à normalidade, de voltar ao mundo normal, que não existe mais, como eu disse, e o dever, uma missão agora de proteger o outro. Aqui na Espanha, por exemplo, é até bonito a gente ver isso na televisão, diariamente passando aqui mensagens, propagandas, as mais diversas empresas, o governo federal aqui, no jornalismo, falando que, olha, vocês agora, o dever heróico de vocês são heróis agora. E ficar em casa é o gesto mais heróico que se pode fazer agora. Que esse gesto parece tão simples, e não é simples, porque é difícil ficar 24 horas em casa, esse gesto que parece tão simples está salvando vidas agora. É um gesto heróico. É um gesto de dever, é um gesto patriota ficar em casa agora, para proteger a vida dos seus concidadãos, para proteger a vida dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus colegas de trabalho. E isso que é tão difícil inculcar na mente de um bolsonarista, porque o bolsonarista ele não pensa no país, ele não pensa no Brasil, ele pensa no Bolsonaro, no Messias, sendo que, na verdade, contrariar as ordens do Bolsonaro agora, contrariar a visão limitada do Bolsonaro e estúpida, é ser patriota nesse momento. Como diz aqui na Espanha, ficar em casa agora é um gesto heróico. É um dever pátrio agora. Isso vem de alguém aqui que nem sequer é um defensor de valores patrióticos. Eu acho que a gente tem que pensar mais em valores humanitários nesse momento. De proteger o próximo, as pessoas que a gente ama. E até aquela pessoa que a gente não gosta também, que pode morrer pelo contato com o vírus. Então essa ceninha feita pela Fátima, por essa professora, empresária, aposentada, tem mais cara de uma armação, de alguém que vai lá para jogar isso e causar na internet e imobilizar a base bolsonarista, o gado bolsonarista, do que de fato algo espontâneo de alguém que realmente está preocupada com os destinos do país. Parece ser maquiado o negócio aí. Não sei dizer se é, na verdade, mas parece ser maquiado. Parece ser um showzinho, um espetáculo para rede social. Porque, na verdade, como eu repito aqui, o dever agora nosso é ficar em casa. E como eu já disse outras vezes, se o Brasil não encontrar o pior cenário possível nesse momento, o cenário tipo do Equador, como a gente mostrou aqui ontem, se não encontrar isso, é porque governadores e prefeitos estão contrariando a mensagem tosca e nociva do Bolsonaro. E também você tem o Mandetta ali, que é uma voz da sanidade no governo Bolsonaro agora, junto com outros ministros que estão agora armando um paredão contra a desinformação bolsonarista. Só para ter uma ideia, por exemplo, como tem havido um racha explícito no governo Bolsonaro, não é apenas mais fofoca de bastidor, não é fofoca palaciana, mas é explícito. Ontem, na Jovem Pan, o Bolsonaro foi lá na Jovem Pan fazer a live dele de quinta-feira, e ele disse, né, sobre o Mandetta que não tinha humildade de ouvi-lo, que ele podia demitir o Mandetta em qualquer momento, mas agora, por enquanto, não faria isso. Ele deu uma mensagem ali que o Mandetta está com a corda no pescoço. A Rosângela Moro, a esposa do Sérgio Moro, foi no Instagram e publicou o seguinte aqui. Ela botou uma foto do Mandetta no Instagram e falou assim, olha, entre ciência e achismos, eu fico com a ciência.
Se você chega doente em um médico, se tem uma doença rara, você não quer ouvir um técnico? Henrique Mandetta tem sido o médico de todos nós, e minhas saudações são para ele. Em Mandetta I trust, ou seja, em Mandetta eu confio. Ela publicou isso aqui e logo em seguida ela retirou, ou seja, já causou repercussão negativa na base bolsonarista, no gado bolsonarista, nas milícias virtuais bolsonaristas. O Sérgio Moro também já tem sido meio que achincalhado pelo Bolsonaro, já tem havido uma tensão ali também entre o Moro e o Bolsonaro, já tem um tempo isso na verdade, porque o Bolsonaro não gosta de ninguém que assuma um protagonismo, que ofusque o brilho sombrio que ele tem, né, o brilho demoníaco que ele tem. Então, nesse caso, o Mandetta agora, como tem assumido a frente nessa crise sanitária, o Bolsonaro quer destruir o Mandetta. Porque o Mandetta é a voz técnica que ele disse que poria nos ministérios, e não fez isso em muitos ministérios, é a voz técnica que ele disse que ouviria e que ele não ouve, porque ele só ouve o intestino dele. Muita gente especula que o Mandetta está prestes a ser derrubado, ou só não será derrubado porque o Bolsonaro sabe que se demitir o Mandetta, isso será outra crise institucional no governo Bolsonaro e isso pode levar ao impeachment dele. Parece, nesse momento, que tudo que segura o Bolsonaro na cadeira presidencial é o Mandetta. Se o Mandetta pedir as contas, se o Mandetta sair, for expulso, for exonerado, possivelmente haverá uma mobilização para o impeachment do Bolsonaro. O que mantém, bem, especulando aqui na verdade, né, são as fofocas que surgem ali. Possivelmente o que mantém o Bolsonaro no poder agora é o Mandetta. Seria um erro estratégico tosco do Bolsonaro demitir o Mandetta agora, no meio de uma crise sanitária, no meio de uma pandemia. A mensagem da Rosângela Moro, a esposa do Sérgio Moro, sinaliza também onde, ou pode sinalizar, na verdade, né, onde o Sérgio Moro também se situa, porque o Sérgio Moro já deu sinais também que está apoiando o Mandetta, que nesse sentido aqui ele está em isolamento, propondo a contenção da doença e não que as pessoas voltem às ruas. Então você tem aqui 3 ministros nessa mesma linha aqui. Você tem o Guedes, que disse isso, você tem o Moro, que disse isso, você tem o Mandetta, que disse isso. A gente já disse anteriormente aqui que 2 pilares do bolsonarismo aqui, o que mantinham o governo Bolsonaro de pé, eram o Guedes e o Moro. Se começam a fritar esses 2 ministros aqui, mais o Mandetta, que é a hora que se tornou o 3º pilar desse governo, se fritar esses ministros aqui, não tem por que questionar um eventual fim do governo Bolsonaro. O que a gente tem dito aqui é que a cada dia que passa o Bolsonaro está mais isolado e ele tem se esforçado para isso de maneira constante, né? O cara parece que quer ficar realmente isolado com sua base fanática. E quando você tem um vídeo como essa professora, empresária aposentada, como a Fátima Montenegro, isso é uma sinalização para a radicalização do governo bolsonarista. E daí ele foi, como eu disse na Jovem Pan ontem, e ainda pediu um jejum para esse final de semana, para que os bolsonaristas jejuem em favor, bem, do Bolsonaro, mas em favor de uma proteção do Brasil contra o coronavírus. Sei lá o que eles querem, no final das contas, com esse jejum. O que é uma péssima de uma ideia, na verdade, num momento como esse, né? Quando você tem que estar forte, quando você tem que estar saudável, bem alimentado para poder lidar agora com essa doença, vão fazer jejum, né? Ficar enfraquecidos aí, se expor ainda mais fisicamente agora a uma doença. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essas situações aqui. Primeiro sobre o vídeo da professora bolsonarista, que foi lá pedir a volta à normalidade, coisa que não vai acontecer, porque não existe mais normalidade. E o segundo ponto sobre a postagem da Rosângela Moro em Mandetta I Trust, que eu confio no Mandetta. O que isso sinaliza? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!